Primeiro, eu quero fazer alguns comentários muito rápidos em relação às explanações. Doutor Maurício Conte, Vossa Excelência, Vossa Senhoria começou a fazer a exposição dizendo que não teve acesso aos autos, que Vossa Senhoria não poderia falar do assunto em tela porque não leu os autos. Então, aqui fez uma pronúncia que, no meu entendimento, é em tese e genérica. Eu lamento, porque o senhor não foi convidado para vir aqui para falar genericamente e em tese sobre algum elemento, não. O senhor foi convidado para falar de um caso concreto, que é o pedido de impeachment contra uma presidente cujas acusações são somente duas. Em relação ao doutor Osório, eu lamento muito, eu não sou advogado, eu sou só uma farmacêutica, mas sou parlamentar já há muitos anos, doutor Osório. Mas o senhor, me desculpe, eu tenho que afirmar que a visão que Vossa Senhoria tenta passar aqui é uma visão que desrespeita todas as pronúncias do do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência diz que nós estamos diante uma denúncia contra um presidente da República, é um fato político e trata o assunto como se fosse uma doutrina aberta e que basta apenas a motivação de foro íntimo, a discordância política. Vossa Excelência repetiu inúmeras vezes. Ou seja, e diz, portanto, que sim razão para uma presidente perder o seu mandato, o conjunto da obra. A análise do conjunto da obra, se a presidente ou o presidente está ou não bem avaliado. Eu considero isso, senhor, me desculpe, mas de uma irresponsabilidade jurídica sem tamanho. Sem tamanho. E aqui poderíamos citar a própria ADPF, os termos da ADPF, a Lei 1079, a própria Constituição Federal, ninguém pode ser condenado a nada, nem a perder seu mandato, nem a ser preso, nem a pagar multa, se não tiver cometido um delito e um crime. Então, o processo de impeachment, ele é político, mas ele é jurídico também, inclusive na fase da sua admissibilidade. Nós não estamos aqui cumprindo o papel que a Câmara já cumpriu. Nós estamos aqui cumprindo o papel, inclusive, para analisar se há justa causa para recebermos ou não a denúncia. Doutor Júlio Marcelo. O senhor me desculpe também, doutor Júlio Marcelo, mas eu não vejo a hora da gente chegar aqui e ter, de fato, uma sessão isenta. Uma sessão onde as pessoas são imparciais. Esperava que teria agora com a sua presença, doutor Júlio. O senhor, que é membro do Ministério Público de Contas, a quem, assim como aos magistrados, é exigido a imparcialidade. É exigido a imparcialidade. O senhor, infelizmente, o senhor é um militante da causa do impeachment. Tem fotografias um monte aí pela internet, não só do senhor participando dos atos, mas chamando para os atos. Então, eu lamento, o senhor está aqui, infelizmente, não cumprindo o papel nobre que cabe ao Ministério Público, mas está aqui cumprindo um papel político. Infelizmente, eu acho que isso explica também uma série de afirmações que, no meu entendimento, eu que repito, não sou jurista, mas como diz uma das autoras que recebeu R$45 mil para fazer ação, um principiante estudante de direito sabe. Como um principiante, doutor Conte, de direito, estudante de direito, sabe que a tese, a teoria da anualidade é anual, sim. A gente pode pagar prestação mensal, anual, semestral. Se está lá anual, eu não quero saber se eu paguei um pouquinho a cada mês. Eu vou ter que prestar contas a quem eu devo lá no finalzinho do ano. Então, olha, os senhores me desculpem, o que nós estamos aqui discutir é tudo deturpado, não há razão, não há motivo para a presidente ser enquadrada em crime de responsabilidade. Primeiro, que o contrato do Banco do Brasil, que eu esperava que o senhor falasse isso, doutor Júlio, e o senhor falou de 2014, 2014, 2014. Chegou no ano de 2015, o senhor mudava de assunto. Inclusive do Banco do Brasil, mudava de assunto, não é? Em relação à equalização. Aí não há crime por uma simples razão, por simples motivos. Não é operação de crédito, é um contrato, não é operação de crédito. Os decretos, mas vamos lá, os decretos e mais, eu me sustento, sabe aonde?
nos pareceres do próprio Tribunal de Contas, uma prática de 15 anos que nunca foi considerado como crime. Aí já fica a primeira pergunta aos juristas que aqui estão. A lei pode retroagir para penalizar? Porque nós estamos diante de um fato desse jeito, a lei retroage para penalizar, porque o Tribunal de Contas nunca fez uma ressalva e agora muda a sua opinião e já quer incriminar. Por quê? Por causa dessa tese que o doutor Osório levantou aqui, a tese do foro íntimo. Nós não vivemos no parlamentarismo, não, nós vivemos num Estado democrático de direito, onde o Estado de direito tem que ser respeitado, porque do contrário, se não for respeitado, é golpe. E se alguém está passível de ser condenada com a perda do mandato, caso da presidente Dilma, sem ter cometido um crime, o senhor me desculpe, isso é golpe. Isso é golpe, isso é uma afronta. Conclua, isso senadora sim, Vanessa. Que é uma afronta à nossa legislação. E uma perguntinha só. O doutor Júlio falou de usurpação de competência, que a presidente Dilma usurpou competência do Congresso Nacional quando fez os decretos para os quais ela estava autorizada pelo próprio Congresso. Eu pergunto ao senhor que explique aqui para nós como é a metodologia do julgamento das contas de um ordenador público de despesa, como é a metodologia de acordo com a Constituição brasileira, e se alguma casa pode julgar contas sem ter o parecer prévio do tribunal. O senhor falou Presidente, também vai para 10 minutos, hein? O senhor falou também sobre operação de crédito, que a Lei de Responsabilidade Fiscal apresenta um novo conceito de operação de crédito. Qual é o artigo? E que isso não está Senadora no Conceito Vanessa, Civil Vossa nem Excelência bancário. gastou os 2 minutos da réplica, Não, viu? sim, não gastei, presidente. E mais uma coisinha. E mais, presidente, e mais só a última pergunta. Aonde está, em que lei, em que artigo, em que capítulo está escrito que o que é pedalada fiscal banal e o que é pedalada fiscal grave? Qual é o artigo da lei que considera uma crime e a outra não? Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Presidente, eu só quero aqui recorrer de uma prerrogativa como senador que sou. Vossa Excelência foi extremamente rígido comigo quando eu fui interpelar na sessão de ontem. Vamos ouvir o senador aonde Sacaia. a nobre senadora que me antecedeu falou por 14 minutos. Então, senhor presidente, realmente eu gostaria que tivéssemos uma regra só, senhor presidente. É impossível. No momento de eu poder interpelar a defesa da presidente da República, eu fiquei restrita a 8 minutos. O senador Caia está atrapalhando. Vamos às respostas. A Vamos às senadora respostas. Vanessa Graziotin gastou os 5 minutos, 1 minuto de tolerância e 2 minutos da réplica. Gastei, presidente, não gastei. Presidente, eu não quero debater isso. Não é aquele tempo da... Se a gente for usar, não teve. Ali é o horário. Não teve, presidente. Ali é o horário do momento, ali é 14h07, o horário da... Gastei os 4 que o Cássio gastou na sexta-feira e que o presidente não cortou. Então, eu quero o meu direito de réplica. Quem é que Vossa Excelência quer que responda as suas perguntas? Os 3. Então, 3 minutos para cada um dos convidados. Eu vou ser mais rápido, depois eu passo a palavra ao Júlio Marcelo, que foi referido outras vezes. Com relação à primeira colocação, senadora, fui convidado semana passada, sou um estudioso do direito financeiro e nessa condição entenderam que eu pudesse contribuir e evidentemente que da data que eu fui convidado para agora não tive tempo de ter acesso aos autos, sei do que consegui acompanhar pelo que eu tenho visto, pelo interesse acadêmico que eu tenho no assunto. Então, eu estou aqui para contribuir na medida em que entenderam que eu pudesse dar alguma contribuição acadêmica. E com relação ao princípio da anualidade, o princípio da anualidade é um princípio que exige a periodicidade dos orçamentos públicos, para que ele seja renovado, no nosso caso, anualmente, como na maior parte dos países do mundo, mas não tem esse efeito... A meta de inflação de um ano pode ser medida em agosto? Para fins A meta de inflação pode ser medida em agosto, dizer que foi cumprida ou não? Sim, o que ocorre é que é feita uma meta para ser cumprida no final do ano, mas a autorização que foi concedida pela lei orçamentária condicionava ao cumprimento da meta. Evidentemente que o cumprimento da meta, ao qual estava condicionada a abertura do decreto, só pode ser apurado no momento em que o decreto é aberto, e não no final do exercício, senão não tem como saber qual é a meta, fica sem sentido essa autorização. A autorização foi dada para abrir créditos
suplementares desde que cumprida a meta. Só pode ser a meta vigente, não a meta do final do exercício. As outras questões eram para o doutor Júlio Marcelo. Com a palavra, senador. Com a palavra, o doutor Fábio Medina. Senadora Vanessa Graziotin, todo o respeito e admiração que tem por Vossa Excelência, queria apenas dizer que compartilha também da mesma responsabilidade jurídica que carrego sobre minha consciência, o Supremo Tribunal Federal, especialmente o ministro Ricardo Lewandowski e todo o plenário daquela corte. E eu gostaria de registrar, por exemplo, o julgado recente em que a corte registra um entendimento de que, no que se refere ao exame da conveniência do prosseguimento do processo de impeachment, o juízo é eminentemente de caráter político, não cabendo ao judiciário substituir-se ao legislativo na análise que envolva o mérito das denúncias referendado pelo plenário da Suprema Corte. E que diz aí, isso 15 de setembro de 2011, o direito a ser amparado diz respeito à observância apenas do devido processo legal, observância do regular processamento legal da denúncia. Questões referentes à conveniência ou ao mérito não competem ao Poder Judiciário, sob pena de substituir-se ao Legislativo na análise eminentemente política que envolvem essas controvérsias. E até entendo, eminente senador, a sua luta política, entendo, compreendo e respeito, e entendo que o palco adequado é esse mesmo. Não compactuo desta ofensa reiterada que tem sido proferida não apenas contra o Parlamento, mas contra o Supremo Tribunal Federal e contra as instituições brasileiras com essa tese estapafúrdia e inaceitável do golpe. Mas, obviamente, que é uma luta política que não deve ser travada desta forma, entendo eu. No entanto, repito, o voto de cada um dos parlamentares é um voto que não é fundamentado. Desta maneira, é evidente que, embora adstrito à denúncia que tramita perante esta Casa, a convicção íntima de cada um desses agentes políticos, ele leva em consideração os aspectos mais plurais possíveis que podem ser avaliados. Eu quero passar a palavra agora na condição de escrita ao senador. Doutor Júlio, foi inclusive ofendido. Presidente. Mais uma vez, tratado como réu quem acusa. É uma distorção completa que se faz nessa comissão. Tá bom. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Não, pela ordem não. A palavra está com o doutor Júlio. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Caiado. Senhor presidente, eu acabo de ser informado neste momento e gostaria que a mesa pudesse apurar que existe uma assessora do advogado-geral da União, doutora Lilian. Não, senhor presidente, nós estamos no meio da resposta do doutor Júlio. O senador Caiado não pode ficar interferindo toda hora. Está no recinto prestando assessoria. Vossa Excelência não vai ganhar no grito aqui não, senador Caiado. Vossa Excelência não vai ganhar no grito. Vossa Excelência não vai ganhar no grito. Se inscreva e fale na sua hora. Vossa Excelência não vai ganhar no grito. Conclua sua questão de ordem, senador Caiado. Senhor presidente. Não é questão de ordem. Questão de ordem que eu faço a Vossa Excelência. Baseado em que artigo do regimento? Senhor presidente. Não, Vossa Excelência que é inconveniente. Vossa Excelência que é inconveniente. Não, calma, devagar. Calma, não, Vossa Excelência que é inconveniente. Não vai ganhar no grito. Baixa devagar. Vossa Excelência é acostumado. Por conta da... Não vai ganhar no grito. Por conta do tempo que Vossa Excelência ocupou, eu vou retornar os 2 minutos da senadora Vanessa Graziotin. Eu peço a Vossa Excelência, pela ordem, que esclareça, senhor presidente. Claro. Senhor presidente, que esclareça se a funcionária, assessora do advogado-geral da União, Lilian Barros de Oliveira, está no recinto prestando assessoria à base do governo. Senhor presidente, assessora da AGU, dentro aqui do recinto, prestando assessoria ao governo, à base do governo, isso é inadmissível. Isto aí realmente é desvio de função. Nunca falei com a senhora Lilian. Só para avisar, senhor presidente, eu nunca falei com essa assessora, por favor. Cada senador tem a sua assessoria. Agora, ninguém aqui está recorrendo à assessoria de... Vossa Excelência... Era bom sabermos quem é a assessora que Vossa Excelência fala. Eu vou responder a questão de ordem. Para contraditar, senhor presidente. Deixa eu falar rapidamente. Questão de ordem pela ingerência indevida no parlamento, senhor presidente. Para contraditar. Primeiro o seguinte, nós não conhecemos senhora Lilian. Agora, a AGU tem, sim, obrigação de estar acompanhando todo o processo. Agora, nós não conhecemos nenhuma senhora Lilian nos assessorando aqui. Nós temos a nossa equipe.
Agora, é completamente improcedente a fala do senador Era Caiado. bom ela se apresentar, inclusive, para a gente saber de quem se trata. Mas volto a dizer, senhor presidente, a AGU tem o direito, sim, de estar aqui acompanhando Vou todo o responder a processo. questão de ordem. Senhor presidente, Agora, com a palavra... inclua na questão de ordem também o senhor Gabriel Sampaio, do Ministério da Justiça, que está aqui também em horário de expediente. Horário de Assessor expediente legislativo. aqui, senhor presidente. Nós temos que esclarecer o desvio de função e a utilização de funcionários do governo aqui dentro da comissão, prestando assessoria aqui à base do governo. Isso é indevido, ilegal e imoral, senhor presidente. E o manual também Com a distribuído. palavra, o doutor Júlio Marcelo, 3 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Queria agradecer à senadora Vanessa Graziotin pelas perguntas encaminhadas. São tantas que eu certamente não terei condições de responder em 3 minutos. Mas vou responder a primeira, que me parece fundamental para que a gente possa ter tranquilidade para continuar esse debate no nível que ele merece ser travado, quanto à minha suposta militância política. Seria eu militante da causa do impeachment? Teria eu participado de atos e tal? Vossa Excelência refere centenas de fotos. Vossa Excelência não apresenta uma. E Vossa Excelência não apresenta uma porque não existe foto minha participando de nenhum ato do impeachment. E não existe porque eu nunca participei. Essa leviandade, eu agradeço a sua pergunta, porque me permite esclarecer isso de uma vez por todas. A gente sai do nível da fofoca, da leviandade, da acusação infundada, e entra no nível, no padrão da verdade. Eu nunca participei de nenhum ato pro impeachment, porque eu não considero mesmo compatível que eu, como membro do Ministério Público de Contas, pudesse estar engajado nessa ou noutra causa, nem a favor nem contra. Acho realmente incompatível. E não participei, e não participarei de nenhum ato nessa linha. Acho que eu devo manter um distanciamento. Me sinto mais confortável para exercer as minhas funções assim. Esta leviandade foi plantada por blogs financiados por empresas estatais que têm um viés político notoriamente conhecidos como defensores do governo, baseado num vídeo feito por um ex-assessor de uma deputada do Partido dos Trabalhadores. Esse vídeo ele divulgou e alguns blogs imediatamente quiseram dar repercussão e relevância sem cumprir o dever mínimo do jornalismo, que é checar a veracidade da informação. Checar a veracidade. E muito me admira que pessoas esclarecidas, ilustradas, pertencentes ao parlamento, possam ser ludibriadas, enganadas e acreditar em leviandade sem a verificação dos fatos. Então, em defesa da minha honra, né, da minha seriedade como profissional, eu faço esse esclarecimento. Eu confesso que tem outras questões que Vossa Excelência colocou. A questão da anualidade. Assim, se Vossa Excelência ler o Manual Técnico de Orçamento do Ministério do Planejamento, lá está escrito na internet, qualquer um pode acessar, lá está escrito o que é o princípio da anualidade. Diz apenas, o orçamento se refere ao conjunto de receitas e despesas de um ano. Nada mais que isso. O princípio da anualidade não significa que eu só faço controle da verificação da legalidade quando acaba tudo. O princípio da anualidade não é um habeas corpus, não é uma autorização para o governo gastar de maneira ilegal, errada, descumprindo meta, e ao final tentar arrumar tudo com uma aprovação emergencial da meta ao final, ao apagar das luzes do exercício. O princípio da anualidade não tem, nunca teve esse escopo. Então, esse é um argumento assim, absolutamente incompatível com o que está sendo discutido nesse processo. A senhora pergunta como é o processo no julgamento no TCU. A prestação de contas, são apontadas, é feita uma análise técnica, são apontadas irregularidades. Conclua, doutor Júlio, por favor. O responsável se defende, o tribunal julga. No caso das contas do presidente da República, ele não julga, ele emite um parecer e é enviado ao Congresso para julgamento. Com a premência do tempo, muito resumidamente, e se eu tiver outra oportunidade de esclarecer melhor, eu farei o esclarecimento. Muito obrigado. Eu quero fazer um apelo às senhoras e senhores senadores para que
possamos dar ao país, a quem está nos assistindo, um exemplo melhor de calma, de tranquilidade, para que possamos desenvolver o trabalho desta forma, com eficiência, é o que a população brasileira espera. Nós somos senadores, o Senado é o poder moderador da República e, portanto, não pode se comportar de uma forma agitada que não seja compatível com o que o povo brasileiro espera. Eu peço, portanto, compreensão de todos, e sempre que alguém interromper, entrar com a sequência, uma questão de ordem que não cabe, eu vou compensar o tempo para o lado que foi prejudicado. Antes vou responder a questão de ordem feita pelo senador Ronaldo Caiado. A senhora Lília... Não é questão de ordem isso, não, pelo amor de Deus. Ela é credenciada pela Advocacia Geral da União para participar, para assistir essa reunião. Ela é credenciada e foi homologado o seu credenciamento desde o começo. Se alguém verificar que a senhora Lília está dando informações a qualquer dos senhores senadores, então eu quero ser avisado para pedir a retirada da senhora. Mas até agora esse comportamento não aconteceu. O senhor Gabriel Sampaio é secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, portanto, credenciado para participar também, para assistir como assistente aqui dessa reunião. Da mesma forma que existem servidores credenciados do Tribunal de Contas da União. 2 minutos para a senadora Vanessa Graziotin. A mesma coisa vale para o senhor Gabriel, porque o senhor Gabriel está instruindo os senadores aqui direto. Isso aí foi... Não, tem vídeo aí. Senhor presidente. Senhor presidente. Eu não posso perguntar a defesa? Senhor presidente, Vossa Excelência só ia autorizar. Senhor presidente, vão caçar presidente e o senador ainda não pode nem falar com ninguém? Só não posso falar com a defesa? Vão vir esparadrapo na boca amanhã. A palavra com a senadora Vanessa Graziotin, 2 minutos. Muito obrigada, senhor presidente, mais uma vez cumprimentando Vossa Excelência e dizendo que não é à toa que Vossa Excelência foi escolhido para o cargo por unanimidade, não só dos membros dessa comissão, mas tenho certeza da Casa como um todo. Mas, senhores, eu primeiro quero dizer que ao doutor Osório que mantenho minha opinião e gostaria enormemente, doutor Osório, que o senhor me desse outras análises feitas pelo Tribunal, pelo Supremo Tribunal Federal, que falasse que pode sim um processo de impeachment ou algum mandatário perder o seu mandato apenas por questões de foro íntimo, que pode, sim, sem razão, sem qualificação de crime, sem justa causa. Então, eu aguardo com muita ansiedade que Vossa Senhoria me remeta à jurisprudência que justifica isso, que, no meu entendimento que o senhor falou, cabe muito bem para o parlamentarismo e não para o presidencialismo. É no parlamentarismo que há o voto de desconfiança, não no parlamentarismo. Em relação às práticas nesse 1 minuto, eu disse, presidente, quando falo em anuidade, eu não estou falando no manual, não. Eu estou falando num conjunto de leis que vai desde a Constituição Federal, artigo 165, a Lei da Responsabilidade Fiscal, a LDO e a LOA, todas tratam do princípio da anualidade e explicam perfeitamente o que é. Ninguém pode ser cobrado uma prestação ou nenhuma meta em agosto, se ela só pode ser medida no final do ano em dezembro, mas é que eu quero fazer. Sobre o que a presidente Dilma fez e outros presidentes já fizeram. A mesma coisa. Está aqui o relatório do Tribunal de Contas da União relativo a 2009, relativo a 2001. As práticas eram feitas e não eram consideradas crimes. E outra questão, a lei não retroage para prejudicar. Então, infelizmente, estamos diante de um fato político e não jurídico, senhor presidente. Obrigada. Vossa Excelência, quer algum dos convidados fazer uma tréplica de 2 minutos? Tem sim. Não quer não. Não quer? Não quer não. Com a palavra, na condição